e do que eu venci, nós vencemos. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Glória a Deus. Aleluia. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, e não vai atrás de ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Glória a Deus. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, porque eles são tantos que não podem ser contados. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos. Deus maravilhoso. Deus foi muito misericordioso comigo. Glória a Com a minha Jesus. família. Glória a Jesus. Em março de 2015, eu passei por uma situação que eu jamais pensei que ia passar. Eu estive no vale da sombra da morte. Deus para livrar. Eu era uma pessoa saudável, tinha uma vida normal, trabalhava, cuidava da minha casa, dos meus filhos, da minha família. E de repente fui acometida por uma enfermidade que os médicos não sabiam explicar o porquê. Eu cheguei no hospital, minha pressão baixou de uma vez para 5/3 a pressão. Eu fiquei muito mal, desmaiando, e fui levada ao hospital, muito debilitada, de repente, após sentir uma dor no peito, uma falta de ar. E direto para a UTI. O médico pediu os exames, graças a Deus eu tenho um convênio e fui para um hospital particular. E lá eu fui muito bem atendida, graças a Deus. Aleluia. Tudo Deus preparou. Louvado seja o Senhor. Os médicos Deus preparou. A equipe de enfermagem Deus preparou. Deus maravilhoso. Deus colocou servos de Deus para cuidar de mim. Glória. Aleluia. Anjos do Senhor Aleluia. esteve ali cuidando de mim. Deus permitiu que eu passasse por esse problema, porque Ele queria me moldar. Apesar de eu ser evangélica, ser uma serva de Deus há mais de 20 anos, eu vivia uma vida acomodada. Eu era uma serva de Deus, fazia os trabalhos na igreja, mas tinha coisas que eu precisava ser curada. Eu precisava ser moldada. E Deus sabia disso. Eu e Deus sabíamos disso. Eu precisava ter passado por isso. Como Jó passou por aquela situação de feridas, de andar no vale, de se sentir abandonado por Deus. Jó se sentiu abandonado. Mas ele precisou ter passado por tudo aquilo, porque Deus queria mostrar a ele quem ele é, o poder dele. Não só a mim Deus queria mostrar, mas a minha família, os meus amigos, a vocês. Porque eu estou aqui hoje para falar. Vocês oraram por mim. Eu agradeço. Eu cheguei na UTI, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, perguntava para o meu marido: o que está acontecendo, o que foi? Ele falou: você está com problema de saúde e os médicos estão investigando.
começou a dar líquido no meu pulmão, no meu coração, pancreatite aguda, pneumonia, tuberculose. Só que os médicos não descobriram a tuberculose no primeiro momento. E eu estava sofrendo com aquela doença e ninguém descobriu o que era. E eu fraca, cada vez mais fraca. Tiveram que me entubar, fiquei sedada, em coma, induzida. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo, porque eu estava tão sedada ali no hospital que eu tinha visões de coisas que não existiam. Eu via coisas que não existiam por causa das drogas que estavam sendo injetadas no meu corpo. Medicações fortes. E eu fui inchada. E os médicos chegaram com meu marido, colocaram uma pulseira roxa, indicando que eu estava em estado gravíssimo. E os médicos chegaram com meu marido e falaram: o caso dela é muito grave. E a gente está fazendo tudo o que pode. E meu marido arrancou aquela pulseira, falou: eu não aceito que a minha esposa morra. E esse homem começou a orar. Ele pagou o preço pela minha vida. Ele começou a jejuar e orar. Ele não desistiu. Glória a Deus. Ele falou: minha esposa não vai morrer. E eu não sabia o que estava acontecendo. Mas Deus sabia. Deus tinha um plano na minha vida. E tudo aquilo que eu estava passando era para me ensinar. Era para eu ter uma intimidade com Deus que eu não tinha antes. Para conhecer Deus, de andar de perto. Para eu ver o poder de Deus manifestando na minha vida. E Deus me deixou ali ainda um mês naquela UTI. Fiquei um mês ali fazendo hemodiálise. Meus rins pararam. Eu estava em estado muito grave. E eu via as coisas caindo, mas o meu leito ali, eu enxergava o hospital caindo, as coisas caíam à minha volta, mas eu não era abalada. Meu leito estava ali e eu ficava com muito medo. Ficava com medo. E eu falava: Deus, o que está acontecendo, meu Deus? Onde tu estás, Senhor? E eu me via jogada numa lixeira. As visões que eu tinha era que os enfermeiros, médicos queriam me matar. E eu ficava muito desesperada ali. E era muito ruim. Eu via gritos de pessoas gemendo. E era muito difícil. Foi uma situação que eu me vi no vale da sombra da morte. Eu me vi abandonada. Eu clamava a Deus: Deus, me tira daqui. Deus, eu estou presa. Eu estava amarrada no leito, porque eu me debatia muito, eles tiveram que me conter. Eu queria sair, eu não conseguia, eu ficava muito desesperada, porque na UTI você fica sozinha, você fica sem acompanhante. Quando chegava alguém da minha família, o Joás sempre chegava e lia o Salmo 23, eu lembro. E a única coisa que eu via real era a minha Bíblia, essa Bíblia. Ela ficava do lado do meu leito. E eu ali amarrada, eu ficava olhando para a minha Bíblia. Eu queria abrir, eu queria ler, eu queria sair dali. E foi uma situação que eu precisei ter passado por aquilo.
Deus. E foi muito difícil. Enquanto isso, a minha família estava clamando em oração. A minha igreja estava clamando pela minha vida. A minha igreja se levantou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foi um período muito difícil. Muito difícil. Eu me sentia muito mal, eu me sentia toda inchada. Oh Deus. Foi muito ruim, foi muito difícil. Grande Deus. Mas eu sei que Deus estava trabalhando. Oh, Apesar do meu corpo estar doente, Deus estava trabalhando no meu coração. Aleluia. Ei, Espírito Santo de Meu marido ele vai falar um pouco grande Deus, aleluia, Jesus. do que eles passaram, da experiência que ele também teve com Deus. Porque enquanto eu estava ali em coma, desacordada, muitas coisas aconteceram no reino espiritual. E Deus estava ali. Era uma guerra. Oh Deus. Uma guerra. Glória a Jesus. Mas nós estávamos armados com a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Oração com a armadura de Deus. Ei, glória. Foi uma guerra, mas nós vencemos. Era para eu não estar aqui, Deus. Mas Deus teve misericórdia de mim. Ei, glória. Vou deixar meu marido falar, depois eu vou concluir. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, assim, é uma situação. Antes de mais nada, eu queria dizer, a Gênia falou que eu paguei o preço, mas não é verdade. Quem pagou foi Jesus. Glória a Deus. Ele foi quem morreu e a Bíblia diz que pelo sofrimento dele é que nós fomos curados. Eu não gosto muito desse termo. Fulano, você tem que pagar o preço. O preço já foi pago. O que eu tenho que fazer é ser obediente, é ter a atitude de gratidão, né? E ser obediente à palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quando a gente é obediente, a Bíblia diz que quando você fizer tudo que Deus manda, você tem que dizer assim: eu sou um servo inútil. Quem conhece esse texto? Quem conhece esse texto? A Bíblia diz assim, ó: quando você fizer tudo que Deus manda, você tem que dizer que é um servo inútil, verdade. que só fez aquilo que lhe foi mandado. Então eu não paguei preço nenhum. Eu só fiz o que me foi mandado. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós precisamos amar. Glória a Jesus. E eu tentei amar a minha esposa. Eu tentei amar ela, não apenas ela enquanto esposa. Eu tentei e amo, pela graça de Deus, com a ajuda de Deus, a alma dela. Eu tenho uma responsabilidade para com a minha família, para com minha esposa. Eu vou ter que dar conta da alma dela. Eu não quero que ela vá para o inferno. Eu não quero que meus filhos vão para o inferno. Eu não quero que ninguém no mundo vá para o inferno. Então eu preciso, e eu tentei fazer tudo aquilo que eu já sabia pela palavra de Deus que eu deveria fazer. Grande Deus, é verdade. Então é muito importante que a gente conheça a palavra de Deus. Porque quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, aí a gente lembra: eu não estou sozinho. Ei, glória. Glória a Deus. Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A minha esposa está aqui. A honra, a glória e o louvor é toda a adoração. Ei, glória a Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, a gravidade,
né? Como minha esposa falou, quando eu vi aquele médico, o médico ele ficou apavorado. Quando o médico pegou o resultado dos exames, o médico sentou na mesa e ligava para um, ligava para outro, andava de um lado para o outro, queria falar com o outro. E o doutor estava vendo, não, espera, depois eu falo contigo. E ele ficou apavorado, ele não sabia o que fazer. Os exames detectaram pancreatite aguda. A pancreatite é uma doença grave, só que a dela estava no último estágio, aguda. E quando eu vi aquele monte de enfermeiros, técnicos de enfermagem, botando aparelho na minha esposa, meditou, sabe? E aí eu percebi a gravidade da situação. E ela, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu, calma, amor. O médico falou que você está com pancreatite aguda. Mas, amor, o mesmo Deus que livrou a gente na estrada em 2012, nós viajamos para Aracaju, nosso carro quebrou na estrada de barro, os 2 pneus furaram. E para piorar a situação, alguém parou e falou, olha, tentaram me assaltar ali atrás, então se eu fosse vocês eu tinha cuidado. Então eu falei, amor, o mesmo Deus que livrou a gente na estrada em 2012, Ele está aqui. O mesmo Deus que salvou o Tiago da morte, meu filho, foi um domingo à tarde numa cachoeira lá perto de casa. E eu dei uma ordem para ele, eu que levei um irmão da igreja adulto, para o irmão cuidar deles, que eu não podia ficar. E eu dei ordem que não era para pular da pedra, meu filho desobedeceu, os meninos da igreja desobedeceram. E o diabo armou uma cilada. Um dos meninos ia se afogando, aí o outro pulou para ajudar, e os 2 iam se afogando, o irmão pulou, aí ia 3 se afogando, meu filho pulou, e ia 4 morrendo afogados. Mas graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus mandou um anjo, glória a Deus, Deus mandou um rapaz que mora no mesmo condomínio nosso, estava ali, que sabia nadar, tinha técnica, pulou na água, tirou o menino que não sabia nadar. Um rapaz, amigo nosso, Gediel, lá da Bahia, ele estava morando na Bahia, veio passar férias, foi com eles. Quando viu o Tiago, pulou na água, o Tiago apoiou o pé na cabeça do Gediel e graças a Deus o Tiago está aqui. Eu falei, amor, o mesmo Deus que livrou a gente na estrada, o mesmo Deus que livrou o Tiago da morte, o mesmo Deus que não deixou, quando ela entrou no hospital de Sobradinho, o carro dela no primeiro dia de trabalho pega fogo. Do nada, o carro pega fogo. Deus manda um anjo lá. O homem quebra o vidro do motorista, pega o extintor de incêndio, abre o capô, pegando fogo no motor ali, ele levanta o capô e apaga o fogo. E até hoje ninguém sabe quem foi esse homem. Mas disseram que foi um pedreiro que trabalhava lá, mas a gente não descobriu quem era. Deus abençoe esse homem, em nome de Jesus, e salve a alma dele, a família dele. Glória a Deus. Então, eu falei, amor, o mesmo Deus que sempre nos livrou vai te livrar. Ele vai te livrar, fica tranquilo. E quando ela entrou ali, chegou na UTI, Deus colocou no meu coração de fazer um voto. Então, meus irmãos, eu aprendi pela palavra de Deus que Deus, Ele ouve os nossos votos. Quem lembra aqui da história de Ana, de Samuel? Ela fez um voto com Deus e Deus deu Samuel para ela, e além de Samuel deu outros filhos. Então várias pessoas na Bíblia fizeram votos e Deus ouviu aqueles votos. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor não deixar minha esposa morrer, eu vou pedir demissão do meu trabalho. Eu vou ficar só por conta da obra. Para quem não sabe, pela misericórdia de Deus, é outro milagre. A minha vida, nossa vida, da nossa família é cheia de milagres, graças a Deus. Pela misericórdia de Deus, eu trabalho concursado, glória a Deus por isso, no Tribunal de Contas da União.
Então, o Tribunal de Contas da União é um dos lugares onde as pessoas mais querem trabalhar, porque o salário é alto. Só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar aqui.